Para homenagear os 35 anos do Sindicato dos Professores do Distrito Federal, a bancada do PT promoveu na noite do último dia 27 de março, no plenário da Câmara Legislativa, sessão solene em homenagem à luta da categoria. O Simpro não se apega exclusivamente à luta meramente por salários, mas está presente em todos os momentos que a nossa cidade exigiu dos cidadãos e das cidadãs um posicionamento político. É, sem dúvida, um dos mais importantes, se não o mais importante sindicato do nosso Distrito Federal. Portanto, essa homenagem que a Câmara Legislativa presta aos 35 anos do Sindicato dos Professores é uma homenagem mais do que justa. Expressa, digamos assim, o nosso respeito, a nossa inteira solidariedade à luta desse sindicato, à luta de todos os professores, para que a gente possa não só ter uma categoria bem remunerada, mas uma categoria que possa dedicar-se a construir a melhor qualidade de ensino público desse país. Na ocasião, o público presente pôde acompanhar uma exposição fotográfica sobre a trajetória do sindicato no DF. Nós temos um grande orgulho de estar presentes e comemorando este aniversário, porque a nossa luta começou em 1976 com a criação da Associação dos Professores do Distrito Federal, cuja história devia ser registrada também no Simpro, e creio que está sendo registrada, porque dali começamos num regime de exceção, num regime de ditadura militar, a defender a categoria dos professores no Distrito Federal, de todos os educadores no Distrito Federal. Eu falo aqui em nome de todos que já foram diretores e que estão à frente dessa entidade nesse momento. É muito orgulho, mas muita responsabilidade, né? É claro que a gente tem um passado que a gente deve sempre olhar para ser referência, para que a gente possa caminhar sempre para frente. E hoje o movimento sindical nos coloca desafios, né? Eu acho que é importante a gente, a partir da história, a gente pensar no que está por vir e o que nós estamos vivendo nesse momento. E principalmente o Simpro, com o perfil que tem, que não se limita à defesa da categoria. Claro que isso está acima de qualquer outra bandeira nossa, é representar a categoria, defender os nossos interesses, mas é também uma entidade com perfil muito mais amplo e nunca deixou de estar à frente de todas as lutas que sejam para garantir a democracia, direito de todos, né? E a educação tem um desafio que é mais de imediato, que é garantir a aprovação do PNE com os 10% para a educação pública, que é essa a nossa briga, como fazer para que esse recurso realmente venha para a educação pública, para que a gente tenha a educação de qualidade, para que os trabalhadores da educação sejam verdadeiramente valorizados, que tenhamos boas condições de trabalho, que os nossos alunos tenham uma escola de qualidade. Eu queria começar agradecendo a bancada do PT pela iniciativa, né, de trazer para dentro dessa casa os 35 anos do Simpro, que é uma das entidades mais importantes do Distrito Federal. O Simpro, o Sindicato dos Professores, ele consegue confundir com toda a história do Distrito Federal. As principais lutas, não só da classe trabalhadora, mas também dos professores e funcionários e da sociedade, passou pelo Simpro, né? Quem olhou aquelas fotos lá fora, viu as camisetas, passa a perceber a importância que tem essa entidade aqui para o Distrito Federal. E a importância não é só para o Distrito Federal, a importância é para todo o Brasil. Queria parabenizar a bancada do PT, né, por essa iniciativa, os deputados do PT por fazer essa sessão solene hoje aqui na Câmara Legislativa, num momento histórico que nós passamos no Brasil. Eu estou falando isso porque nós temos uma trajetória de lutas muito importantes nessa cidade. Aqui foi uma das primeiras manifestações contra a ditadura.
Nós tivemos aqui no nascimento do Simpro, e é importante que a gente muitas vezes não percebe a data. Infelizmente, a luta que o Olímpio e toda a categoria fez, né? Lamentavelmente, a legislação brasileira, por mais que a gente tenha a Constituição de 88, ainda por cima a gente tem que ter um certificado do Ministério do Trabalho, que naquela época era a carta sindical. Então, se vocês olharem, qual que é a data de fundação do Simpro? 14 de março de 79. O que significa isso? Último dia do governo Geisel. O Simpro está na maturidade, no esplendor. Parabéns a essa diretoria, né, que foi eleita, tem um mandato importante, luta, e tem uma coisa que é muito importante, que é a autonomia, tá certo? E a autonomia em relação aos partidos políticos e a independência em relação aos governos. Então, independentemente, a história do Sindicato dos Professores. Um dos papéis essenciais e um grande mérito que o Sindicato dos Professores do Distrito Federal tem é de ser um dos principais instrumentos de formação de verdadeiros, de pessoas que realmente sabem o significado de ser um cidadão, uma cidadã, e de lutarem por seus direitos, de exercer sua cidadania de fato. E isso a gente aprende, as nossas crianças aprendem na escola com convívio com esses educadores que sabem como reivindicar e lutar seus direitos, e aprende com o exemplo que o Simpro dá em suas atividades, anos após anos, e a forma como ele faz a sua luta, sempre em defesa das questões corporativas, mas lutando para garantir um dos principais itens da nossa cidadania plena, que é uma educação pública de qualidade. O que nós, da Central Única dos Trabalhadores, podemos dizer em nome da classe trabalhadora é muito obrigado a todos e a todas que construíram essa história dos 35 anos do nosso Simpro, que realmente é um exemplo e uma entidade transformadora da sociedade brasileira. No fim da audiência pública, os professores foram homenageados. Quero dizer ao nosso primeiro presidente Olímpio que eu tive o prazer e a honra de participar da primeira greve que este sindicato fez, que foi em 21 de abril de 1979. O nosso sindicato foi fundado em 14 de março e em 21 de abril nós fizemos a primeira greve. E para o período, naquele momento, uma greve feita na ditadura, onde os cachorros, os soldados, as bombas estavam sempre atrás de nós. Esse sindicato tem uma história belíssima. Ele participou de todos os movimentos e todos os momentos importantes da nossa história, da história do Distrito Federal, e também participou da história desse país. Eu quero oferecer essas rosas a todos os colegas, professores e professoras aposentados que estão aqui nessa noite e que construíram esse sindicato, como bem colocou o Olímpio. Nós sabemos que a história desse sindicato, quem construiu esse sindicato fomos nós aposentados, e hoje os aposentados continuam na luta firme, mesmo contribuindo para o engrandecimento dessa categoria, e a luta é firme. Então, sintam-se cada um recebendo esse buquê de rosas. Um grande abraço.